Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucileila Queiroz, agente vistora e conselheira do Savim. Este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso modesto espaço aqui na internet. Você deve estar se perguntando aí, cadê o Fernando Duarte Guimarães? Que cara é essa que está diferente? Convidada eu fui pelo Fernando de participar de alguns vídeos aqui do canal do sindicato. Então você vai ter aí a alegria de encontrar comigo algumas vezes aqui no nosso espaço. Seja muito bem-vindo, como eu já disse, fique muito à vontade. Você pode utilizar aqui os comentários que estão abaixo do vídeo para deixar suas dúvidas, suas perguntas, as suas críticas. Esse espaço é teu. Fique muito, muito à vontade. Hoje nós vamos apresentar o quadro Que Regra é Essa? E neste quadro nós vamos apresentar uma lei que ultimamente tem sido foco da mídia. Esse assunto ele tem sido muito debatido aí, que é a questão do nazismo, mas não nazismo especificamente, mas a apologia, a publicidade sobre a utilização de elementos vinculados ao nazismo que possam fazer propaganda do nazismo. Então, nós vamos hoje conhecer uma lei municipal que trata sobre isso. É a Lei 11.213, de 20 de maio de 1992. Essa lei ela fala sobre a proibição de fabricação, comercialização, distribuição ou veiculação de objetos que utilizem a cruz suástica ou gamada para o fim de divulgação do nazismo. Nós vamos, então, trazer os motivos e as justificativas da lei, vamos falar sobre o preceito legal, vamos conhecer qual é o valor da multa, porque sim, quando nós falamos de legislação municipal, de postura municipal, tem aplicação de penalidade pecuniária de multa, então nós vamos conhecer o valor dessa multa, vamos saber as orientações de como evitar o cometimento dessa infração e conhecer mais essa regra de convivência da cidade de São Paulo. E para me ajudar hoje a trazer essas informações para vocês, eu tenho aqui a honra, a alegria de ter a companhia do Fernando Duarte Guimarães, nosso querido agente vistor e conselheiro do Savim. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigada por participar hoje aqui do nosso quadro. Olá, pessoal. Olá, Lucileila. Eu agradeço muito pela oportunidade de gravar esse primeiro vídeo, onde você está aí no comando agora do nosso canal. Quero te agradecer muito por você compartilhar comigo essa tarefa de produzir conteúdo aqui para o canal do Savim e me ajudar, na coordenação, na produção aí desses conteúdos que são tão importantes, tão relevantes sobre fiscalização de atividade urbana. E hoje nós vamos trazer as informações sobre essa proibição justamente de divulgação de símbolos nazistas. E esse tema é muito importante, muito relevante, que está sendo comentado ultimamente aí por causa de um youtuber, e de um deputado federal que acabou defendendo a criação de um partido nazista. Então esse tema, de novo, mais uma vez é importante a gente falar que é proibido. Então a gente vai trazer todos os detalhes da norma nesse vídeo aqui hoje. Ok, muito obrigada, Fernando. E antes de eu chamar a vinheta, já te peço, clica no like, depois você compartilha este vídeo. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição no canal, porque isso é muito importante para trazer mais engajamento no canal, para que ele fique conhecido na internet e para que os assuntos tratados aqui relacionados à fiscalização de atividades urbanas sejam conhecidas e sejam mais divulgadas pelo YouTube. Então, chama a vinheta, vamos lá. Vamos dar início à nossa conversa hoje sobre propaganda nazista. Fernando, por que essa regra
foi escolhida e por que esse tema merece uma orientação da fiscalização de atividades urbanas? Não só aqui, né, na cidade de São Paulo, mas em todas as cidades do Brasil. Então, pessoal, essa regra ela foi escolhida porque, infelizmente, quando a gente faz uma pesquisa na internet, como eu estou mostrando aqui para vocês no vídeo, a gente percebe que, infelizmente, está tendo um crescimento de células nazistas, não só na cidade de São Paulo, mas no mundo todo. Então é importante a gente lembrar o que foi o nazismo, a gente entender por que foi decidido entre as sociedades que não se pode vincular, distribuir nenhum tipo de propaganda dessa época ou desse movimento tão ruim que prejudicou tantas as pessoas, né? A gente teve um caso, principalmente na semana passada, referente a um youtuber e um deputado federal que defenderam a criação de um partido nazista. E isso é proibido. Por que é proibido? Porque o partido nazista, ele defendia ideias de eliminação do outro. E isso a gente não pode admitir mais na nossa sociedade. Então existe uma legislação, uma regra de convivência aqui em São Paulo que proíbe fazer a veiculação ou propaganda de qualquer símbolo que ligue a essa época. A gente tem, por exemplo, algumas informações bem básicas, que o nazismo ele é um movimento, uma ideologia associada ao Adolf Hitler e ao Partido Nazista da Alemanha do começo do século XX. E hoje a gente tem um termo chamado neonazismo, que é um termo aplicado para alguns grupos extremistas, fascistas, que ainda têm esses ideais de eliminação do outro e de uma certa raça pura, que o ideal do nazismo é justamente esse. Então a gente não pode admitir que hajam partidos políticos que recebem dinheiro do governo, que recebem fundo eleitoral, para poder estar oficialmente trabalhando para criar leis justamente que vai eliminar pessoas, né? O nazismo ele foi uma fase terrível da nossa história, da nossa humanidade. Foram aproximadamente 6 milhões de pessoas que morreram por causa desses crimes hediondos. As pessoas eram perseguidas principalmente pela sua religião, pela sua raça, os judeus, mas não só os judeus eram perseguidos, os homossexuais eram perseguidos, ciganos, ou qualquer pessoa que não estivesse em conformidade com o ideal de raça pura, com o ideal de raça ariana. Então é muito importante a gente relembrar isso e trazer essa regra de convivência aqui de São Paulo, que é a legislação que a gente vai falar hoje, né? Então a gente vai trazer todas as informações dessa regra. Realmente, Fernando, nós estamos vivendo um período novo na nossa história em que há uma diferença, as pessoas não conseguem entender o que é liberdade de expressão e o que é ofensa aos direitos dos outros, né? Então, por isso é importante nós destacarmos as principais características dessa legislação que existe, está em vigor, sim, e muitas pessoas provavelmente nem saibam. Então, fala um pouquinho para a gente, que regra é essa, então? Fala sobre ela, traz os detalhes, explica para a gente um pouquinho sobre essa legislação do município. Falo sim, eu vou trazer então as informações. A legislação, a lei é a número 11.213, de 20 de maio de 1992. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai analisar essa lei. Essa lei, ela é baseada num projeto de lei do vereador Walter Feldman. O projeto de lei é o 489 de 1991. E essa lei é principalmente, ela se justifica justamente para impedir que pessoas atualmente façam qualquer apologia, façam qualquer fabricação, comercialização, distribuição ou veiculação de objetos que utilizem a cruz suástica ou gamada para o fim de divulgação do nazismo.
Então, eu vou falar algumas partes da legislação. Ó. O artigo 1º, ele traz a seguinte vedação. São vedadas no município de São Paulo a fabricação, a comercialização, a distribuição ou a veiculação de símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para o fim de divulgação do nazismo. A propaganda que se refere a esse artigo, ela abrange tanto panfletos, outdoors, cartazes, plásticos e adesivos, a realizada em táxis, ônibus, caminhões e a realizada em publicações periódicas práticas. Para você ter uma ideia, a cruz gamada são esses símbolos aqui, ó. Estou compartilhando a tela com vocês. E a cruz suástica é essa tela aqui, ó. São esses símbolos. Então, estes símbolos, sejam eles colocados em panfletos, sejam eles vinculados de qualquer forma, está proibido na cidade de São Paulo. Entendi, Fernando. E o que acontece, então, com a pessoa, né, que praticar qualquer tipo de infração, como estas que estão descritas na lei? Então, além da pessoa responder pelo crime, né, que é crime também fazer apologia ao nazismo, isso é uma questão federal. Mas se a pessoa ela cometer a fabricação, a comercialização, a distribuição ou a veiculação desses símbolos, desses emblemas na cidade de São Paulo, além dela responder pela lei federal, pelo crime, ela também vai pagar uma multa de 100 UFMs, que é a Unidade de Valor Fiscal do município. A UFM hoje está em R$ 195,38. Então, ela pagaria uma multa no valor de R$ 19.538 por infringir essa regra. E, além disso, ela teria também, se for um estabelecimento comercial, teria a cassação da licença de funcionamento do seu estabelecimento, não podendo mais trabalhar na cidade de São Paulo. Então, pagaria a multa de R$ 19.580 para cada vez que ela fizesse essa apologia, essa vinculação de símbolo nazista. E perderia também a licença. A penalidade é essa. E isso sem deixar de responder também processo crime, né? Porque é um crime isso definido na legislação. Muito bem, Fernando. Eu agradeço demais a tua participação, né, os esclarecimentos que você trouxe para a gente aqui hoje. E eu gostaria de saber se você tem aí um comentário final, algum recado para o nosso pessoal. Eu que agradeço, fiquei muito feliz de participar deste vídeo, trazer essas informações, espero que o pessoal aí tenha gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente tira para vocês. Eu vou deixar também alguns vídeos sobre o nazismo, sobre essa dúvida que as pessoas têm, até que ponto que vai a opinião, até que ponto você pode dar opinião, você pode falar sobre determinados assuntos, quais assuntos são vedados, que é proibido por legislação, como essa divulgação do nazismo. Vou deixar também uns vídeos que falam sobre alguns filmes e livros sobre o nazismo, para quem quiser conhecer mais, ter mais informação, ficar bem informado. Agradeço muito, Lucileila, um abraço para todos. Muito bem, agradeço novamente, Fernando, a sua participação e agradeço a você que esteve conosco até o final deste vídeo. Agradeço pela sua audiência, pela sua companhia. Espero vê-los nos próximos vídeos. Um grande abraço e cuide-se bem. Até lá.